Eu vou começar o nosso conteúdo de hoje com uma piada para vocês. Pelo menos é assim que eu vejo as palavras do empresário André Cury para a galera do site No Ataque. O jornalista Rodrigo Bueno conseguiu as falas do André Cury, onde ele é perguntado sobre o futuro do atacante Eduardo Vargas, o chileno que está em final de contrato no Atlético Mineiro, até balançou as redes na final da Copa Libertadores, mas perdeu outras duas grandes oportunidades na cara do gol. O Eduardo Vargas é um cara caro, é um cara de seleção chilena e que o próprio Atlético Mineiro não vai renovar o seu contrato. E a piada vem agora. O André Cury falou que o Cruzeiro teria interesse na contratação do jogador para a temporada de 2025. E olha só, família, a gente vai falar sobre as palavras do André Cury, vamos falar sobre o que disse o Paulo Pelaipe sobre esta possibilidade. Mas antes eu tenho que pedir a cada torcedor cruzeirense que está do outro lado da tela que deixem aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Conto demais com o seu apoio. Agora, voltando à informação, o André Cury disse que o Cruzeiro teria interesse na contratação do jogador, mas que ainda não apresentou nenhum tipo de proposta oficial pelo atleta. O Paulo Pelaipe, quando foi perguntado pela galera do site No Ataque, descartou esta possibilidade. O jornalista Samuel Venâncio, por meio das suas redes sociais, fez suas apurações e já divulgou para o torcedor cruzeirense que o Cruzeiro nega qualquer possibilidade de contratar o atacante chileno Eduardo Vargas. Ou seja, pelo menos por enquanto, não passa de um foguete molhado, não passa de palavras jogadas ao vento pelo André Cury, que quer valorizar o seu jogador. Só lembrando a vocês que a prioridade do Eduardo Vargas é continuar em Minas Gerais. Ou seja, Atlético não quer, Cruzeiro não quer. Quem sabe se ele fizer um contrato de produtividade, ele fecha com o América Mineiro. O atleta casou recentemente e não gostaria de se mudar de Belo Horizonte. Por este motivo, o Eduardo Vargas quer continuar em Minas Gerais. Agora sobre a piada que foi falada pelo André Cury para valorizar o seu jogador na imprensa, pode descartar. E uma curiosidade também, eu estava observando os números do Eduardo Vargas e ele tem números melhores do que qualquer atacante do Cruzeiro nesta temporada. Infelizmente, o jogador que hoje é muito questionado no Atlético ainda tem números melhores que os nossos atacantes em 2024. O Cruzeiro está sendo muito prejudicado neste momento pela CBF, o que traz a estranheza de 0 pessoas neste momento. Até porque sabemos da intimidade da Leila Pereira com a CBF e sabemos que o Palmeiras está sendo muito beneficiado nesta história. Mesmo que o Palmeiras se pronuncie falando que gostaria de ter 2 torcidas no estádio, sabemos que o Palmeiras está sendo beneficiado. Primeiro, no primeiro jogo lá do primeiro turno, o Cruzeiro teve, o setor visitante ali e o Palmeiras teve público no estádio. Ou seja, no confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, só o Palmeiras terá público no estádio. Segundo ponto, quem cometeu o crime foi a Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras. E quem está pagando o pacto por esta situação é o cruzeirense. Primeiro, vem um torcedor cruzeirense a óbito. Segundo, o Cruzeiro que terá portões fechados em uma decisão, um jogo tão importante onde a torcida iria beneficiar o time do Cruzeiro. E outra, a questão financeira. Isso aí era um jogo para o estádio estar lotado. Quem é que vai arcar com o prejuízo do Cruzeiro nesta partida? Então, se você acha que o Cruzeiro não está sendo prejudicado, meu amigo, pode olhar essa situação toda de novo. A CBF disse que não dava para garantir a segurança dos torcedores do Palmeiras nessa situação. A Polícia Militar, o governo de Minas já falou que prefere que tenha torcida única no estádio. E se o Palmeiras não concordar com a torcida única, que traz então, se os caras quiserem correr o risco de vir para cá, traz então a galera de lá para Minas Gerais para acompanhar a partida. É um jogo importante, o Cruzeiro ainda brigando pela vaga na Copa Libertadores e sabemos também que o Palmeiras precisa vencer para se manter vivo na briga pelo título. Jogadores cruzeirenses, eu sei que vocês não estão com nada, sei que vocês estão uma preguiça dentro de campo, mas pelo amor, ganha uma partida, pelo amor de Deus. E agora contra o Palmeiras é uma grande oportunidade. O Palmeiras é um rival do Cruzeiro, tá tendo este problema aí também nos bastidores e a gente tem a oportunidade de simplesmente decretar que o Palmeiras não vai ser mais campeão brasileiro da temporada de 2024.
É uma grande oportunidade para o Cruzeiro. É ajudar o Cruzeiro e ajudar também para que o Palmeiras não vença este campeonato. E olha só, o jornalista Samuel Venâncio já trouxe aí a informação que o Cruzeiro está tentando recorrer a essa situação, mas nesta altura do campeonato, com certeza o público já vai ser afetado. Mesmo que o Cruzeiro consiga reverter a situação da CBF, nós já não teríamos um estádio lotado, não vai ter caravana, tem que ser planejada com muita antecedência essa situação, e a gente já sabe que o Cruzeiro vai ser prejudicado de qualquer maneira. Agora, se teremos ou não o público no estádio, o Cruzeiro vai tentar de tudo para recorrer durante esta semana. Eu gostaria de colocar aqui na tela também para vocês as falas da galera da Jovem Pan que se surpreendeu com a decisão tomada pela CBF que só beneficia o Palmeiras nesta situação. O Palmeiras, que pede igualdade, está sendo muito beneficiado nesta situação. Parabéns, CBF. Zero surpresa com a sua atitude. E Alexandre Matos, toma logo uma atitude, vai reclamar com a CBF, vai aí na Justiça Comum, cobra o direito do Cruzeiro de ter público no seu estádio. E que ela é uma das grandes vergonhas do Brasil, na minha opinião. Porque o país, que é o país do futebol, tem uma entidade patética comandando o nosso futebol. Aí o torcedor do Cruzeiro, CBF, vai ser proibido de ir apoiar o seu time num jogo fundamental na briga pela Libertadores, porque a CBF tá com medinho do Palmeiras. Só pode ser isso, gente. Porque, na boa, foi a organizada do Palmeiras que fez uma emboscada. Resultou na morte de um torcedor cruzeirense. O que a torcida do Cruzeiro e o Cruzeiro têm que ser punidos por isso, gente? Aonde a CBF está chegando? Se for para acontecer alguma coisa, que seja torcida única. Não pode o Cruzeiro ser punido por uma barbárie da torcida do Palmeiras. E detalhe, os jogos do Palmeiras não estão acontecendo com o portão fechado. E aí o do Cruzeiro, na casa do Cruzeiro vai acontecer. Isso é uma vergonha. O Cruzeiro tem que tomar alguma atitude, nem que seja aí na Justiça Comum, nem que o Cruzeiro vá na Justiça Comum para ir de encontro a essa palhaçada da CBF. É inacreditável, Piperno e Flávio Prado. É assim, de novo, bandidagem uniformizada atrapalhando o campeonato e atrapalhando o futebol. Agora, o Cruzeiro, até a torcida única, porque a polícia não tem capacidade de controlar dois bandos violentos, eu até estava entendendo. Agora, o Cruzeiro não tem nada a ver com essa história. E mais, o Botafogo não tem nada a ver com essa história. O Botafogo vai ser prejudicado. O Botafogo vai jogar o seu jogo decisivo com público, né? Com o adversário, com torcedores. Não que eu acho que a torcida faça tanta diferença assim, mas essa situação é uma situação muito clara de um clube ser prejudicado indiretamente sem ter nada a ver com a história. Então, realmente, de novo, a bandidagem uniformizada gera uma situação e a CBF afinando, demonstrando incompetência de mandar efetivamente como tem que mandar no futebol, além da polícia, de novo, afinando para esses bandos uniformizados. Mas aí, calma aí. O erro não foi do Cruzeiro. O erro foi da organizada do Palmeiras. Que fundamento tem para a CBF ela fechar o portão do Mineirão? Não tem fundamentos nenhum, gente. Não é possível que o Cruzeiro vá aceitar isso e que isso vai acabar acontecendo. Assim, é uma coisa muito bizarra, Fábio Piperno. Não, nisso eu concordo contigo, aliás. Você sempre com muitas mágoas em relação à CBF, né, Flávio? Que coisa. Não. Mas não é mágoa com relação à CBF, gente. Não é mágoa com relação à CBF. É patético. O Cruzeiro foi eliminado de uma Sul-Americana, precisa dar satisfação pro seu torcedor, ainda briga por Libertadores, e a CBF vai fazer uma palhaçada dessa para prejudicar o clube? Sacanagem com o torcedor, é sacanagem com o trabalho dos jogadores, da comissão técnica. Isso aí, se realmente for confirmado isso pela CBF, essa vai ser a atitude mais indecente da CBF em todo esse campeonato. E olha que a gente já viu algumas aí do Arco da Velha. Isso é uma decisão absurda. E, além de tudo que o Flávio já falou, que você disse, tal, é um crime contra o Cruzeiro, porque, veja, vai prejudicar o Cruzeiro.
E o Até Botafogo. mesmo- e o Botafogo, mas o Cruzeiro, Flávio, ainda perde economicamente, porque ele vai deixar de ter uma, enfim, bilheteria de um jogo em que o Mineirão certamente estaria lotado. Quer dizer, o Cruzeiro ainda deixa de ganhar essa grana, ele vai ser indenizado de alguma forma. Então, é uma decisão absurda, é uma decisão que, sabe, que gera muitas suspeitas. Eu ainda tenho esperança que a CBF não confirme essa coisa que merece todas as críticas. Isso é indecente, isso deixa o campeonato cheirando mal. Eu quero que as uniformizadas do Palmeiras e do Cruzeiro vão para o inferno, e já falei isso muitas vezes. A do Cruzeiro também é uma tocaia para a do Palmeiras uns 2 anos antes. Episódio, inclusive, utilizado como pretexto para esse atentado que a gente viu aí agora em outubro. Então, ou seja, esses dois bandos organizados que se deem as mãos e que se matem. Então, só que a CBF não pode deixar que, primeiro, o torcedor comum, apaixonado pelo seu clube, seja prejudicado. Ou seja, aquele torcedor do Cruzeiro, que gosta do clube, que curte ver um jogo de bola e tal, e que toda semana sai de casa para ver o seu clube jogar, esse não tem nada a ver com a pancadaria e vai ser punido. Segunda coisa, o Botafogo é parte interessada. Ora, se o Botafogo é parte interessada, o que o Botafogo tem a ver também com a briga desses dois bandos organizados? Nada. O Cruzeiro, como eu já disse, perde até do ponto de vista econômico. Então, é uma decisão ruim e danosa em todos os aspectos. Quem tomar essa decisão, quem assinar lá enfim, o documento autorizando isso aí, tem que ser processado, sim, pelo Cruzeiro e também pelo Botafogo. Os dois estarão sendo extremamente prejudicados caso isso se confirme. E essa situação, hein, ô Flávio Prado, eu acho que a gente tem que detalhar mais. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!